Bem-vindos ao Estúdio Eco para uma primeira avaliação do que é a apresentação e do que foi a apresentação da proposta de Orçamento de Estado para 2024. Eu sou António Costa, sou o diretor do Eco e estou aqui com a Paula Carvalho, diretora de Research do BPI, com o Pedro Brás Teixeira, diretor de Research do Fórum da Competitividade e com o Jaime Esteves, partner da Sociedade J Legal. Bem-vindos. Estamos a ter esta primeira discussão poucas horas, aliás, muito poucas horas, e quero agradecer a vossa disponibilidade, muito poucas horas depois de uma apresentação, de uma longa apresentação da proposta de Orçamento de Estado para 2024. E gostava de começar por lançar, no fundo, uma primeira análise, avaliação, ao que são as linhas principais deste orçamento. Paula, ficou com que lição ou que avaliação é que tira desta primeira apresentação do Orçamento de Estado? Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nós ainda tivemos muito pouco tempo para analisar o documento, então só olhando para as linhas principais, e nomeadamente para os pressupostos que estão na base depois de todo o orçamento, eu diria que este é um orçamento que se pode considerar equilibrado e prudente. Digamos assim, e digo isto, em primeiro lugar, olhando para as previsões macroeconómicas de 2023, 2024, consideramos prudentes. Portanto, o crescimento em 2024 antecipa-se 1,5%, uma taxa de crescimento de 1,5%, é superior à que nós prevemos no BPI Research. Mas faz todo o sentido antecipar um abrandamento forte da economia, tendo em conta não só a vertente internacional, como todo o impacto da subida das taxas de juros e, no fundo, o desaparecimento de uma série de fatores que têm vindo a suportar as economias até aqui, não é? Sim. E que tem a ver com as medidas que foram adotadas depois da pandemia, com os aumentos dos custos energéticos, etc. Esse efeito tende a diluir-se e, portanto, vamos ter aqui um abrandamento significativo. Pedro, temos um crescimento de 1,5% e muito assente, segundo o próprio Ministro das Finanças, são as previsões do Ministro das Finanças, peço desculpa aqui pelo telefone em direto, sobretudo na procura interna, teria aumento de rendimentos, consumo das famílias e, desta vez, é prometido, desta vez é que é, com o investimento. Que avaliação é que faz, que primeira avaliação é que faz esta proposta de orçamento? Sim, eu gostava de recuar um bocadinho e olhar para as três prioridades que o Governo definiu para este orçamento. Reforçar os rendimentos, promover o investimento e proteger o futuro. Falta aqui uma prioridade que é, digamos, uma prioridade que está, no fundo, acima de todas estas, que é o crescimento económico. Porque nós, com o crescimento económico, reforçamos os rendimentos, protegemos o futuro e, para ter o crescimento económico, precisamos de promover o investimento. Portanto, deveria estar aqui como tema chapéu o crescimento económico, que é um problema que Portugal tem há mais de 20 anos. Sim. E se nós estivéssemos a crescer 3%, como tivemos anteriormente, nós não tínhamos um problema de dívida pública, não tínhamos, sinceramente, um problema de contas públicas, tínhamos dinheiro para a educação, para a saúde, para as pensões, etc. E, portanto, falta aqui muito o problema do crescimento económico que está esquecido. É um problema com que nos vimos a debater há mais de 20 anos e que está esquecido mais uma vez neste orçamento. Portanto, volta a ser um orçamento, sobretudo, de redistribuição e não de criação? Exato. Mas gostava de retomar a questão do problema do crescimento. Porque há um documento importantíssimo nas perspectivas de médio prazo, que foi o Programa de Estabilidade apresentado em abril, Sim. que tem uma coisa absolutamente extraordinária, que é uma revisão em baixa do potencial de crescimento da economia portuguesa, o menor potencial de crescimento desde 2016, Sim. apesar do PRR. Portanto, que é uma confissão da quase inutilidade do PRR. O PRR, em vez de servir para aumentar o nosso potencial de crescimento, ou é inútil
ou quase prejudicial na perspectiva do governo. Não tem esse efeito, pelo menos, não é? Não tem um impacto. E não quero monopolizar o tempo, mas para responder à questão do investimento, que aparece aqui assim, dentro da promoção do investimento, há aqui um sub-linha que é acelerar o investimento público, diz o governo. Sim. Ora bem, o que é que tem acontecido com o investimento público? Em 2022, o investimento público ficou 1.000 milhões de euros abaixo do orçamentado. Em 2023, está abaixo do orçamentado. E este mesmo documento, este relatório do orçamento, que diz vamos acelerar o investimento público, assume já que o investimento público deste ano vai ficar 1.200 milhões abaixo do orçamentado. Sim. Que é, portanto, quer dizer que é uma coisa absolutamente extraordinária. O mesmo documento que diz nós vamos acelerar o investimento público, diz-nos que não vão cumprir o mínimo que estava definido no orçamento para este ano. Podemos já voltar ao tema do investimento, porque quero ouvir também o Jaime Esteves sobre o que vai marcar seguramente a discussão das próximas semanas, que é matéria fiscal e IRS, mas há, apesar de tudo, uma novidade, um enquadramento novo que pode permitir uma eficácia de execução superior a de anos anteriores. É que o PRR, que não conta para as contas públicas, nós sabemos, não impacta no déficit, portanto o incentivo às cativações, no caso do PRR, não existe, já está com 2 anos, já vai ser o 3º ano de execução. E, portanto, admite-se que, finalmente, num 3º ano de execução, haja capacidade não só de comprometer, mas também de executar esse investimento público a partir do PRR. Veremos, não é? Talvez, mas o problema é que, enquanto o PRR tinha problemas específicos, Sim. nomeadamente administrativos, da máquina pública não estava preparada para estes novos mecanismos, etc. O investimento público não. O investimento público existe há décadas e, portanto, não é preciso inventar nada para executar investimento público. Já está tudo montado e, portanto, não há razões para haver estas dificuldades de execução do investimento público. E eu queria acrescentar já agora, então, 2 aspectos em relação ao investimento público. Primeiro é que, no caso particular do Serviço Nacional de Saúde, a não execução é muito mais grave do que o investimento público em geral. Nós estamos na últimos dados até agosto, deste ano, passou 67% do tempo do ano e a execução do investimento no Serviço Nacional de Saúde está nos 20%. Portanto, é uma desproporção total e completa em relação àquilo que está programado e em relação àquilo que está executado. Sim. E outro aspecto em relação ao investimento público, a diferença, nós neste momento, nos últimos 7 anos, estamos a ter um investimento público que é inferior ao nível que tivemos durante o período da Troika, que é uma coisa... Nós sabemos que a degradação do capital público nestes anos foi, digamos, a chave para a contenção e para as chamadas contas certas. Mas é inacreditável, porque no período da Troika foi um período absolutamente excepcional em que se teve que cortar para lá daquilo que era razoável por pura emergência. E nós, neste momento, temos um nível de investimento público que está abaixo do nível da Troika e, se calcularmos a diferença destes 7 anos em relação ao nível da Troika, isto equivale a meio PRR. A perda de investimento público nestes anos... Meia bazuca. Jaime, temos um orçamento de rendimento mínimo em matéria de IRS ou, afinal, desta vez, a classe média vai ser mesmo beneficiada com estas contas? A classe média vai ser ligeiramente beneficiada. Podemos depois entrar nos detalhes. De uma perspectiva mais global, só na área fiscal, eu diria que me parece um orçamento melhoral. O que é que eu quero dizer com isto? Que não faz muito bem, mas também não faz mal. Ou seja, Vamos dizer que é prudente, como dizia a Paula. Mais do que prudente, é curto. Ou seja, o Ministro das Finanças reconheceu na conferência de imprensa que as famílias estão mal, apesar de a economia estar bem. O que, enfim, é estranho, mas assumamos que assim é. As famílias estão mal por um conjunto de problemas que vêm na habitação, não há habitação,
E dos salários que são baixíssimos, e por isso nós vamos ver que as tabelas, os escalões, vão ter uma redução muito pequena de 2% de pontos percentuais na tributação, até rendimentos na casa dos 20 abaixo dos 30 mil. 30 mil euros. E isto, acima dos 30 mil, começa a descer para 1% da redução em termos de pontos percentuais, ou menos que isso, nos escalões mais superiores, sim. O que significa que nós temos uma tributação que começa a ser pesada muito cedo. A 30 mil euros a tributação já é pesada. Portanto, as famílias têm esta dificuldade. E porquê é que as famílias têm esta dificuldade? Porque o Estado precisa de receita. Porquê? Porque tem despesa que não consegue controlar e tem que lançar impostos elevadíssimos sobre rendimentos que já ainda são modestos. E isto acontece porque os salários em Portugal são baixos. E os salários são baixos porque não temos emprego qualificado, porque não temos investimento, e o Pedro tem toda a razão. Isto não vai lá sem crescimento, e para crescimento temos que ter investimento. Para termos investimento, vamos precisar ou de ter investimento público, houvesse para esse dinheiro, ou investimento privado. O investimento privado também não existe, ou existe em condições muito diminutas, porque há pouco capital privado em Portugal. Os bancos também emprestam a quem tem dinheiro, como não há quem tenha dinheiro, acabam por também não emprestar, e sobretudo não temos investimento direto estrangeiro. E, portanto, dentro desse ponto de vista, o orçamento, do ponto de vista tributário, faz aquilo que pode, remedeia aqui e ali, depois podemos ir aos detalhes em concreto, remedeia aqui e ali, mas as grandes alterações não estão lá. Sim, Nomeadamente não há vontade para isso. O que também não é mau, e daí o melhorá-lo. Ou seja, o orçamento não é o momento para uma revolução fiscal. Ainda bem que assim é. Agora, era bom que houvesse uma linha, uma ideia de reformar a tributação em Portugal, mas ela não existe. E porquê é que é preciso reformar a tributação em Portugal? Porque nós começamos os anos 80 com taxas de tributação elevadíssimas. De lá para cá, fomos reduzindo as taxas, mas alargando as bases tributárias. Portanto, era aquela máxima dos anos 90, reduzir as taxas aumentando a base. Depois veio o problema dos anos 2000. Deixamos de crescer, e como deixamos de crescer, e depois tivemos o aperto financeiro, houve necessidade de voltar a repor as taxas de tributação, já sob bases mais altas, e mais do que isso também de alargar as bases. E, portanto, daí que a taxa de IRC, se lhe somarmos a derrama estadual, está próxima do IRC com que começamos os anos 80. A taxa de IVA começou a 16%, hoje está a 23%. O IRS foi subindo, e se somarmos o adicional de solidariedade, que nos esquecemos, vamos para taxas superiores aos anos 80. Com as bases ainda mais elevadas. Se olharmos para o IMT, ele sobe, e as bases sobem, e o IMI, que era a antiga contribuição autárquica, é muito mais elevada, sobretudo se somarmos o AIMI, portanto, fomos tendo adicionais. Por falar em adicionais, temos, e com isto acabo, António, a contribuição do setor bancário, setor segurador, farmacêutico, florestais, enfim, tudo o que mexe vai tendo novas contribuições extraordinárias. Vamos nos centrar no IRS. Apesar de tudo, no programa de estabilidade estava previsto uma redução do IRS este ano de 2024 na ordem dos 500 milhões de euros. O que foi hoje anunciado, este dia 10, foram 1.200 milhões de euros. Sim. IRS jovem, mais amplo do que aquilo que estava anunciado, e também mais escalões abrangidos. Há aqui ou não uma preocupação de, digamos, alcançar a tal classe média, ou classes médias, para utilizar uma expressão que o Ministro das Finanças utilizou? Sim, as classes médias e as médias não necessariamente médias. Sim. O que é que isto significa? Até ao quinto escalão, portanto, de 27 mil euros de remuneração, temos um desagravamento até 2 pontos percentuais. A partir daí, acabou-se o desagravamento. Sim. Depois, o programa limita regressar, passa a ter um teto máximo. Sim. Do ponto de vista positivo, eu salientaria as gratificações
de balanço, portanto, a distribuição anual, o 15º mês da concertação social, passa a estar isento de IRS. Isso é ótimo. Porquê? Porque, como também já está isento de segurança social, e a segurança social em Portugal é pesadíssima, e não compara com a segurança social europeia, é uma escapatória que as famílias têm para uma remuneração sem uma asfixia contributiva e fiscal enorme, onde podem acumular a isenção de IRS e segurança social. Problema. É preciso que, aparentemente, com a leitura que eu faço do orçamento, que a massa salarial daquela empresa tenha aumentado 5%. 5%. Portanto, é uma condição. se eu tive um aumento salarial de 5%, posso acumular o 15º mês sem IRS. Se o meu amigo da empresa ao lado só teve um aumento salarial de 4%, nem sequer o 15º mês pode ter. Lá chega, sim. Não me parece que seja sensato. Depois, segunda ideia muito positiva. A remuneração em espécie através da atribuição da habitação isenta de IRS e com majoração depois do lado do IRC. Estas são as medidas que me parecem mais impactantes e mais positivas do lado do IRS. Não são muitas, são algumas. Sobretudo se pensarmos o emprego jovem. O emprego jovem vai-nos dar uma isenção de 100% no primeiro ano, 75%, 50% no terceiro e quarto ano e depois 25%. A isto vai-se somar a devolução das propinas durante 5 anos, que é o ano da redução de tributação. Portanto, será que no ano da redução de tributação, com as remunerações em Portugal, em que o salário médio e a mediana do salário está muito próximo da remuneração mínima mensal, que não tem tributação, será que com estas isenções parciais eu vou conseguir reaver o valor das propinas? Não me parece. Ou seja, eu dou a uma base tributável que já não pode absorver. Portanto, não dou com uma mão, mas faço que dou, mas não dou. E no 6º ano, como é que vai ser? Portanto, havia que rever o IRS, porque ninguém vai ficar aqui, porque durante os primeiros 5 anos, onde as remunerações são mais baixas, vai ter um desagravamento fiscal. Por falar nisso, o Ministro das Finanças disse hoje na conferência de imprensa que a receita tributária aumentou imenso. E ainda bem, não porque tivesse aumentado os impostos, enfim, todos os políticos dizem isto, mas porque houve um conjunto enorme de novos residentes em Portugal, novos trabalhadores, mais de 1 milhão, se a memória não me falha. Sim. Ora, ou foram os migrantes em geral, ou foi a natalidade, ou foi a migração qualificada. A migração qualificada vem dos residentes não habituais. E esse acaba para 2024. Será que isso faz sentido? Acaba para os novos, não é? Porque os que têm continuarão. Era o que mais faltava, que eu atraísse alguém para Portugal, que lhe dou uma vantagem. Sim, claro, mas que lhe dou uma vantagem durante 10 anos e depois, a meio do jogo, altera as regras. Sim, sim. Savate Soa, eu diria, altera para os novos. Agora, será que isso é positivo? Parece que sim, no argumentário do governo, porque tinha um impacto enorme na habitação, que é o principal problema das famílias. O que já tinha acontecido no Carnaval deste ano, quando se quis acabar, e depois não se acabou, com as autorizações de residência para investimento, os chamados visto gold. Ora, a minha pergunta é, e eu não sou economista, os colegas, os todos, responderão melhor que eu. O problema da habitação resolve-se com uma redução da procura ou com um aumento da oferta. E a procura dos vistos gold, a procura dos residentes não habituais, é a procura da classe média, das famílias de classe média portuguesas? Parece-me que não. E parece-me, empiricamente, como advogado, enfim, teve a manter a foice aqui em seara alheia, que isto resolvia-se do lado da oferta. E do lado da oferta... Do lado da oferta demora tempo, não é? Mas do lado mas já havia, eu posso lhe dizer que tenho vários clientes que iriam investir em Portugal e que no Carnaval decidiram que este país não é confiável. E deixaram de investir. Sim. Nomeadamente em projetos imobiliários para a classe média. E, portanto, a minha pergunta é, valeria a pena antes não ser ideológico, e depois posso lhe dar um outro exemplo de bias ideológico, valeria a pena não ser ideológico e promover, manter a procura que não está a impactar a classe média, mas criar investimento para fomentar a oferta da habitação, parece-me que chama do Build to Rent. Exatamente. Paula, apesar de tudo, contrariando aqui os nossos convidados,
diria, dois objetivos que parecem importantes e gostava que avaliasse. Por um lado, o excedente orçamental, por outro lado, a dívida pública abaixo dos 100% do PIB, pela primeira vez em muitos anos, depois da Troika. Que valor é que isto tem para a evolução da economia portuguesa? Esse é, de facto, é um dos aspectos deste orçamento que penso que é mais positivo, não é? Para já, a dimensão do excedente de 2023 é bastante significativa e depois o facto de se manter algum excedente como objetivo em 2024. E porquê é que isto é importante? Porque Portugal ainda tem uma dívida pública que é considerada muito elevada. E ainda estamos no conjunto dos países que é observado como ainda sendo sobreendividado. Estamos a fugir àquele lote dos mais arriscados, não é? Exatamente, dos mais arriscados. E isso implica que pagamos mais pelo financiamento internacional. E, portanto, ter este objetivo e conseguir a redução da dívida pública é muito importante. Porquê? Porque dá mais, no fundo, dá mais liberdade no futuro ao Estado não ter que alocar tanto ao pagamento de juros, não é? Dá mais liberdade na alocação da coleta de impostos, no fundo. Partilho convosco um número. A fatura de dívida pública vai, apesar desta descida em percentagem da riqueza criada, não exatamente em termos nominais, vai agravar-se em 2024 8,6% e os juros já nos vão custar 7,2 mil milhões de euros em 2024. Pedro, apesar de tudo, a descida para baixo, para um valor inferior a 100% do PIB, é muito relevante? É relevante ou neste caso já estamos numa fase, num contexto, até porque já não temos crises como a que tivemos não temos na Europa. Já não temos crises, mas eu quero chamar a atenção. O BCE tem outro tipo de intervenções. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Portugal está com um spread, neste momento, de 75 pontos base para a Alemanha. Sim. E temos esse spread mais ou menos desde o início do ano. Porquê? Porque quem nos observa, digamos, os investidores internacionais, olham para onde? Para a tendência de evolução das contas públicas, vontade de consolidar ou não, vontade de reduzir o tal endividamento, olham também para a parte estrutural da economia. Sim. E, portanto, apesar de... Pronto, o Pedro chamou a atenção para o pouco nível de crescimento, mas eu penso que Portugal, neste momento, tem uma economia muito mais robusta do que tinha há 10 anos atrás. E basta olhar para a balança corrente. É o principal reflexo da saúde de um país. A balança corrente tem andado ali à volta do equilíbrio e com um déficit, no ano passado, um déficit energético de quase 5% do PIB, nós pouco ficámos abaixo da linha d'água. E, portanto, isso é um sintoma de uma economia muito mais resiliente. Tudo isto reflete-se no spread da dívida. Portanto, claro. O spread, o tal prémio de risco está em cerca de 75 pontos há uma série de meses. Entretanto, temos tido upgrade do rating. Sim. Olhando para outros países, por exemplo, Espanha está a pagar 100 pontos. E olhando ainda um bocadinho mais longe para a Itália, que apresentou ainda há pouco tempo perspectivas de agravamento do déficit público, com medidas que eu não sei muito bem quais são, mas pronto, a ideia deles é o déficit... o custo com o aumento do déficit. Exatamente, e o spread de dívida, portanto, o prémio de risco, o custo do financiamento da República Italiana disparou, está já à volta dos 200 pontos base. Não quer dizer que vá acontecer uma nova crise, não é nada disso, mas quer dizer, isso traduz-se em mais custos de financiamento para as famílias e para as empresas também. Pedro. Sim. Desculpe lá, eu queria regressar à questão dos impostos. Vamos a isso. Porque se tem focado muito na questão do IRS, mas há aqui, eu não tive ainda a oportunidade de ver muitos detalhes. Foram convidados daqui por umas semanas para podermos ter a oportunidade de discutir com mais detalhe. Mas, neste relatório, a receita fiscal em percentagem do PIB aumenta. Ou seja, há uma redução dos impostos diretos mais do que compensada na subida dos impostos indiretos. Ou seja, as pessoas levam para casa
olham para o salário, estamos mais aliviados, mas depois quando forem fazer as compras vão pagar mais em impostos indiretos. E, portanto, na verdade, este orçamento prevê um aumento da carga fiscal em percentagem no PIB. Portanto, Há o tema do IVA zero que acaba e que é concentrado nas famílias de menores rendimentos, mas que seguramente não terá o mesmo impacto orçamental no IVA zero alargado. O tema da inflação. Parece que É. as eleições compensam a inflação. Portanto, este era o tema de impostos. de impostos. Mas eu gostava que fizesse uma reflexão sobre a dívida pública pública. e ao que se caminhou. Sim, sim. Eu acho que sim, que é digamos, aquilo que o governo realmente tem feito de positivo nas contas públicas é um enfoque muito forte na redução da dívida pública. E eu acho que do ponto de vista simbólico e não só, termos uma dívida pública inferior à dívida francesa. Sim. A dívida francesa eu acho que porque a dívida francesa A barreira. É a barreira, é um teto, porque digamos, a Itália pode ser um problema, mas se os problemas chegarem à França, o BCE intervirá necessariamente. E, portanto, se nós estivermos com uma dívida pública abaixo da francesa, estamos, digamos, protegidos do pior que para aí vem. E, portanto, de facto, a dívida francesa não se está a portar bem e a nossa está-se a portar bastante bem. E, portanto, nós estamos, não sei se é já este ano, mas estamos em via de ficar com a dívida abaixo da francesa. E, portanto, isso aí realmente parece-me que é um aspecto bastante saudável e, portanto, é um sucesso que merece ser salientado. Sim. Em relação aos juros da dívida, os números são sempre muito impressionantes, os juros da dívida, mas nós temos que São vários ministérios, não é? São vários ministérios que correspondem ao... Mas nós temos que recordar que há uma parte dos juros que se trata única e exclusivamente de repor o valor real da dívida. A parte da inflação dos juros, na verdade, não é um custo. Não deve ser encarado como um custo. Portanto, há e nós com uma dívida muito grande, como temos, a parte fator preço, obviamente. Portanto, há aí assim uma parte dos juros que na verdade, que é limpo pela inflação e, portanto, não é preocupante. E, por outro lado, nós estamos neste momento numa situação excepcional da história do euro. Temos um episódio, aliás, se olharmos não só para o caso português, se olharmos para Portugal, nós tivemos um pico de inflação que é o máximo nos últimos 30 anos. Se olharmos para os países europeus, um pico dos últimos 40 anos. Portanto, estamos a viver um nível excepcionalmente elevado de taxas de juro e, portanto, como a questão da dívida pública é um problema de longo prazo, eu acho que não convém estarmos muito focados na taxa de juro deste ano. Sim. Porque as coisas podem alterar-se e aliviar-se significativamente nos próximos anos. Porque muitos dos problemas da chamada estagnação secular, porque passa as economias avançadas de uma dificuldade de crescimento. Sim. Que levou a que umas taxas de juros ficassem muito baixas. Aliás, o BCE ficou com taxas negativas durante imenso tempo. Sim. E, mesmo assim, não conseguia chegar ao referencial da inflação. Portanto, esteve ali assim. Portanto, é possível que regressemos a esses níveis e, portanto, eu não concordo. Tudo bem. Acho que não vamos voltar a taxas negativas tão cedo. Não, negativas também não quero. E acho que estamos muito próximo das taxas normais daqui para a frente. Acho que estamos num mundo diferente daquele, sobretudo com as tendências de desglobalização. Acho que não vamos voltar definitivamente ao... Há novos custos, não é? Há novos custos, há economia nas novas verde, cadeias logísticas, exatamente. Não, e há o afastamento de blocos, de grandes blocos económicos, Estados Unidos, China. A China, como grande produtor barato, não vai regressar. Sim.
Jaime, para lá destes pontos. Para lá destes pontos. Há destes pontos em que estamos contentes com um déficit de 100%, quando o objetivo há poucos anos era 60%. Dívida, sim, peço. Sim, dívida. Sim, difícil. Estes tempos lá vão. Já lá vão. E de facto, como dizia o Pedro, a referência à França, estamos protegidos a partir dessa barreira, que não é só psicológica, de facto, é particularmente importante num contexto de incerteza em que vivemos. Mas falamos um pouco de IRS. O Pedro, exatamente. Vamos falar de IRC, até porque o Pedro trouxe o tema do orçamento virado para o crescimento económico, para a competitividade e crescimento económico. O que é que vê no IRC que muda alguma coisa? Vejo 2 ou 3 coisas positivas e vejo muitas ausências, muitos silêncios. O que é que eu vejo de positivo? O reforço do juro presumido sobre os capitais próprios aportados pelos sócios ou retidos na empresa, que vai ser majorado em 24, 25 e 26, em 2024, 25 e 26, é claramente positivo, porque é um reforço ao tal problema crónico da falta de capitais nas empresas portuguesas. Depois, a majoração em 23 e 24, no ano que estamos a falar e no próximo ano, dos custos com a energia, com alguns consumos agrícolas, parece-me também positivo para ajudar a combater esse aumento de custos. Depois temos outro aspecto positivo que tem a ver com a atribuir-se com uma majoração dos encargos com habitação, caso sejam componente de remuneração em espécie dos trabalhadores. Sim. Combina casa com o IRS. Com o IRS. E depois temos um outro aspecto positivo, mas onde se nota um estranho bias ideológico, que é os aumentos salariais. Os aumentos salariais, se superados a 5% da massa salarial, podem ter uma majoração de 50% para efeitos de IRC, se a empresa estiver coberta pela contratação coletiva de trabalho. O que eu percebia nos tempos em que os orçamentos tinham que ser negociados com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e sabemos a importância que a sindicalização tem nesse espectro ideológico. Aqui, eu diria que o Governo deveria ser mais... E essa diferenciação? Como é que consegue explicar? Não sei. Estou à espera que me expliquem. Pensei que o António me ia fazer essa caridade, que eu não consigo. Eu não consigo. Temos estes 4 aspectos positivos. Há um que tem que ser analisado, que é um quinto, que é um ponto de interrogação, não sei, que tem a ver com amortizações de goodwill e intangíveis. Confesso, não tive tempo de analisar, pode ser positivo, pode ser negativo, não sei. Agora, onde é que está o grande silêncio? O nosso problema é a remuneração dos trabalhadores. E temos um salário muito, muito, muito baixo. Sim. Também sabemos que as maiores empresas pagam melhores salários. Têm mais capacidade e investem mais em investigação e desenvolvimento. Ora, o que é que nós temos na tal alargamento das bases tributárias e aumento das taxas? Na Troika, nós criamos uma derrama estadual, que mais não é que um IRC com taxas mais elevadas para lucros mais elevados. Ora, até uma progressividade no IRC, não é? Progressividade no IRC, precisamente. O que é um contrassenso total. Vou tentar provar o meu argumento. Mantém-se para 2024. E vai-se manter sempre. Porque o Estado é guloso e quando se habitua depois não consegue deixar aquela dose adicional de receita, porque não vamos à despesa. Dou-lhe um exemplo. Se o senhor A e o senhor B têm uma remuneração mais alta, significa que aquilo que nós falamos em fiscalês, tem uma maior capacidade contributiva do que o outro, porque aquele excesso de rendimento visa satisfazer necessidades menos prementes do que o outro. Numa empresa, isto não se aplica. Uma empresa pode ter lucros mais elevados, ou porque tem uma dimensão maior, ou porque investe mais capital, ou porque está verticalizada e não segmentada. Um aumento de lucro não significa nada. Portanto, quando significa alguma coisa? Enfim, para a capacidade da sua própria empresa? Não significa. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Imagine um grupo editorial. Um grupo editorial, a empresa A tem um título e tem um lucro. A empresa B tem 2 títulos e esses 2 títulos não estão detidos em 2 empresas, mas numa empresa. Tem
uma remuneração, um lucro 50% mais elevado que a empresa A que só tem um título. Isto não significa que a empresa tenha mais lucro. Pelo contrário, per título tem menos lucro. Portanto, a progressividade no IRC é um contrassenso. E ela só se justifica, a não ser que me expliquem, e eu estou sempre disponível para aprender. Justifica-se pela necessidade da receita. Não, e por um complexo ideológico brutal. Ao nível da contratação coletiva. E eu também estou à espera que me expliquem. Agora, um IRC progressivo não tem justificação. Tem justificação pela receita, mas se fosse pela receita, introduzido 10 anos depois, teria que ser abolido já. E não é. Sim. Mais do que isso, isto impede de investimento direto estrangeiro significativo em Portugal, porque a nossa taxa não é 21%. A nossa taxa vai aos 30%. Mas nós queremos uma taxa abaixo dos 20%. Lembram-se da reforma fiscal. Abaixo dos 20%. Estamos nos 21%. Nunca saímos, mas temos a derrama estadual. Portanto, isto impede investimento direto estrangeiro. Isto obriga as empresas a fracionarem artificialmente em várias unidades jurídicas, autónomas, mas economicamente integradas. E, adicionalmente, dá um péssimo exemplo de que nós devíamos estar a pretender uma economia de sucesso com empresas que cresçam, que tenham massa crítica, dimensão e que vão aumentando a sua rentabilidade. Sim. E penalizamos fiscalmente. Portanto, isto significa que o governo diz não. É bom que cresças, mas não te tropo. Eu pergunto porquê. Há uma novidade neste orçamento que gostava de ouvir sobre a qual gostava de ouvir a vossa análise. A criação de um fundo de investimento para o pós-PRR. É uma espécie, à escala portuguesa, uma espécie de fundo soberano. Será financiado, segundo foi anunciado, com receitas, nomeadamente das novas concessões, ou da renovação de concessões, nomeadamente concessões de autoestradas. Nos próximos anos haverá concessões que têm que ser renegociadas, ou com novos concursos, enfim, veremos em que modelos, mas isso dará receitas que servirão para criar, para, digamos, manter, e o objetivo anunciado foi este, manter uma capacidade de investimento no modelo à la PRR pós-26. Paula, o que é que acha desta evolução? Pode ser interessante? Pronto, eu não tive a oportunidade de ver em detalhe, mas acho que como ideia genérica parece-me positivo, porque Portugal tem, de facto, falta de estoque de capital, não é? Sim. Temos falta de investimento, no fundo. E as intenções de investimento das empresas estão muito baixas. Por exemplo, não há o nível de crédito a empresas também é muito baixo. Foi agora o novo crédito é o mais baixo de sempre. O custo de capital aumentou muito, não é? Exatamente. E eu acho que o problema é mais porque as empresas não têm vontade de investir. Se formos observar os resultados de inquéritos à atividade, as empresas dizem que não perspectivam aumento da procura e têm problemas de falta de mão de obra qualificada. Portanto, nem sequer é o financiamento que é o problema. Okay. Portanto, há aqui uma falta de vontade de investir e, ao mesmo tempo, um estoque de capital baixo. De facto, para Portugal crescer, com taxas mais robustas, é não resisto mais a investimento. fazer esta provocação. É um orçamento prudente, como dizia no início da nossa conversa, mas que também não traz esse incentivo ao investimento, não é? Não, e nessa parte fiquei um pouco desiludida porque vejo muito poucas medidas dirigidas ao setor empresarial e de facto, parece-me que não existe incentivo ao investimento. Também não se altera nada na complexidade fiscal, não é? Que é uma das coisas que pesa na nossa avaliação do ambiente de negócios. E a parte do IRC também acho que devia ser alterada para fomentar o crescimento das empresas. Pedro, um fundo de investimento pós-PRR, faz sentido? Sim, eu não só acho que não faz muito sentido, como parece mais uma fuga para a frente. Mas retomar aqui assim a questão da falta de capital. Nós temos um problema realmente gravíssimo desta falta de capital, porque nos últimos 7 anos o estoque de capital manteve-se estável e o estoque de capital por trabalhador caiu 10%, o que é uma barbaridade. Devia ter subido e caiu 10%, que é uma barbaridade. Portanto,
Isto é um bloqueio total e completo ao aumento da produtividade e ao aumento dos salários. Quer dizer, nós não podemos, é completamente impensável esta trajetória que temos vindo a fazer de investimento insuficiente que não é sequer capaz de manter-se a par da criação de um emprego. Isto é uma coisa absolutamente inconcebível e insustentável. E não é possível estar a definir aumentos salariais na Secretaria, na Concertação Social, e depois aquilo que faz realmente aumentar os salários está em queda. Isto é impossível. Isto é totalmente É uma equação que não insustentável. joga, não é? É uma coisa totalmente insustentável. Em relação a essa questão isto é um bocadinho aquela coisa o Estado tem vários ativos e agora vamos criar um novo ativo. Já temos os ativos da Segurança Social, temos a par pública e outros vários ativos, e agora vamos criar um novo ativo. E sabemos que os diferentes ativos do Estado são particularmente mal geridos. E agora vamos criar um novo. Para quê? Para fazer investimentos. Mas quais investimentos? Se o Governo o Governo não tem feito os investimentos públicos que estão orçamentados, e eu gostava de sublinhar este aspecto. Em geral, há cortes no investimento público porque há um aperto financeiro e cortar o investimento público é a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. Agora, o não cumprimento do investimento orçamentado o ano passado e este ano não tem o argumento da falta de dinheiro. Porque quer o ano passado, quer este ano, a receita fiscal foi muitíssimo acima do orçamentado. Sim, os números de saldo Quer dizer, foram os ultrapassados. saldos foram completamente ultrapassados. Portanto, nos anos em que a desculpa de não haver dinheiro não existe, o Governo não tem sido capaz de aplicar o investimento que está orçamentado. Sim. E depois esta coisa, há um critério péssimo que é, temos aqui, eu já estou a imaginar, criamos este fundo, temos este dinheiro para gastar. Temos que gastar. Então vamos inventar investimentos irracionais porque temos este dinheiro para gastar. Eu já estou a ver, porque isto é o hábito. Vamos ver. Quer dizer, Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa, mas eu gostava de vos desafiar a um exercício. O orçamento foi apresentado neste dia 10 de outubro. A votação final global é no dia 28 ou 29 de dezembro, se a memória não me falha. Se fossem deputados, tendo em conta os objetivos são traçados, porque também propor coisas irrealistas também é fácil e, enfim, não é execuível, mas se fossem deputados, estivessem sentados no Parlamento com os objetivos que existem e que são conhecidos, nomeadamente descer a dívida pública e com o quadro económico nacional e internacional que exista, que medidas é que proporiam poderiam ser discutidas em sede parlamentar? Já, é possível. Obrigado, António. Com a palavra. Eu apostaria numa abolição da derrama estadual, precisamente para fomentar o crescimento. Penso que seria importante prever, a par uma melhoria dos custos de contexto e da complexidade fiscal. Há uma medida positiva nesse sentido, que é nova possibilidade de transvisitar pendências dos tribunais tributários para os tribunais arbitrais. E eu introduziria também uma possibilidade de informações prévias vinculativas deferidas tacitamente, aprovadas tacitamente, se não houvesse resposta para casos de concentração de empresas, porque precisamente precisamos de apoiar o crescimento. Vamos entrar num período de dificuldade, e eu previa, como tinha proposto quando foi da crise do Covid, a introdução experimental de um reporte fiscal para trás, no IRC. Porque não é despesa fiscal, uma vez que o reporte fiscal está disponível, portanto, vai dar uma dedução de impostos mais à frente, quando as empresas precisam é de um alívio de tesouraria hoje, e quem são as que precisam? As que têm dificuldades, têm prejuízos e que merecem porque tiveram lucro, e portanto o reporte fiscal para trás dava uma ajuda tributária quando as empresas precisavam. E por fim, incluiria uma autorização legislativa, porque o Orçamento de Estado não é para revoluções, uma autorização legislativa para lidar com o problema da habitação. Lidaria com o problema da habitação, repegando um lema de há mais de 20 anos atrás: temos que abolir o imposto mais estúpido do mundo. O imposto mais estúpido do mundo circula por aí como um cadáver ambulante, era a CISA, e agora é o IMT.
Sim. O IMT cria o maior problema possível à habitação. Porquê? Porque cria uma inflação de 7,3%. Imposto de selos mais IMT em qualquer transação. Eu compro um imóvel hoje, 100, mas paguei 7,3% Acima disso. de imposto. Portanto, se eu o vendo no dia seguinte, tenho que o vender por 7,4%, 107,4%. E assim sucessivamente. Isto é uma inflação que eu estou, pela via fiscal, Eu ia a dizer fomentar. escondida, mas na verdade não é nada escondida. Não, está à vista de todos, só não vê quem não quer. E isto porquê? Porque se diz, mas há uma isenção de IVA. A isenção de IVA é um engano. Porquê? Porque hoje não há um promotor integrado. É o tal problema da derrama estadual. As empresas dividem-se. Portanto, tem um promotor que subcontrata a construção. Como subcontrata a construção, significa que ele vai pagar IVA 23% em toda a construção. Portanto, quando eu vendo um imóvel em que só não tem IVA repercutido no preço sobre a margem de lucro do promotor e todos os consumos têm IVA, portanto estão no preço, sobre esse montante, tal como nos automóveis, também vai incidir agora o IMT e, portanto, eu tenho uma tributação brutal sobre o imobiliário que adicionalmente leva à inflação. Portanto, não é com vistos gold, não é com a RNHs, é nomeadamente com abolir o IMT, substituir por um IVA a 6% que leve à possibilidade de desagravar efetivamente os IVAs das construções. Pedro. Muito bem. Eu não tenho uma medida muito concreta e definida, mas tem a ver com a racionalização da despesa pública. Nós temos uma carga fiscal muito elevada para o nosso nível de rendimento, que depois é mal utilizada para fazer despesa pública com uma qualidade muito baixa e muito insatisfatória, e nós sentimos isso na pele. E um exemplo claríssimo disso consegue-se ver nos hospitais PPP. Os hospitais PPP prestam um serviço melhor do que os hospitais que não são PPP, Mais eficiência. com menos custos. Portanto, é seguir a lógica dos hospitais PPP. É termos a lógica dos hospitais PPP generalizada à administração pública. Portanto, conseguirmos produzir mais, com melhor qualidade e menos custos. Portanto, esta seria a via, portanto, não só na saúde, mas numa série de outras atividades. Por exemplo, neste momento temos um dos pilares do PRR é a digitalização, muito focado na administração pública, e o receio que há é que se vai pegar em todos os processos burocráticos e passar aquilo dos papéis para o digital, sem mudar absolutamente nada do processo kafkiano que aquilo tudo constitui. Portanto, quando nós deveríamos estar a aproveitar esta digitalização para repensar completamente e simplificar drasticamente a administração pública. Portanto, é aproveitar para aumentar a eficiência da despesa pública, para não termos que pagar impostos tão elevados para depois ter serviços um pouco Paula, satisfatórios. para terminar. Portanto, de uma forma muito genérica, em linha com aquilo que eu estava a dizer há pouco, seria a simplificação fiscal, o desagravamento da carga fiscal para as empresas, porque são as empresas que criam riqueza e que criam emprego, e, portanto, desagravamento. E relativamente ao problema da habitação, eu tenho uma outra abordagem e acho que se devia olhar para a lei das rendas e perceber porque é que em Portugal o mercado de arrendamento não funciona à séria. Acho que se devia olhar como deve Ainda ser, há muita gente, sem dogmas, sem... Há muita habitação ainda no regime antigo, com rendas congeladas. Ainda tem um peso relativamente relevante. Há uma série de problemas, não é? Há uma série de bolsas, mas penso que é cerca de 20% do parque imobiliário é segunda habitação. Porque é que pelo menos algumas dessas casas não são colocadas no mercado de arrendamento? Acho que se deveria perceber. Pelo menos isso, não é? Deveria ver se ia perceber e atuar aí. Muito bem. Obrigado pela vossa participação neste nosso debate. Estão convidados para vir aqui no dia 30, no dia 1 de dezembro, para avaliar, afinal, o que é que foi feito na discussão deste orçamento. Obrigado. Obrigada. Obrigado.